Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo certo. E o senhor? Eu estou tranquilo, graças a Deus. Na paz do Senhor. Hoje é Que dia, bom. hoje é dia de prova, né? Sim, professor. Nossa senhora. Fica calma, está tudo tranquilo. Prova tudo Ah, bem. professor, fica ansiedade, né? A ansiedade Eu fica sei, forte. eu Nossa sei. senhora. É natural, a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas é só pensar o seguinte: não tem pegadinha do Faustão, a prova está como foi explicado, não tem nada de mais, nada de menos, o básico. Né, e pega a parte de funções, conforme eu havia orientado, e a parte de circunferência, né, esses dois tópicos. A parte de funções, segundo grau, estudo sinal, aquela tranqueirada toda, vocês veem isso desde o nono ano, né? Então, não é nada novo, digamos assim. É simplesmente uma interpretação da informação para poder resolver os problemas, só isso. Então, a prova está sossegada. Eu programei no plural para que ele entregasse a prova a vocês às 14 horas, né? E a devolução às 18 horas. Ele vai enviar dois arquivos. Um arquivo com as orientações de como fazer a prova e entregar a prova, e o outro arquivo, a prova propriamente dita, tá bom? Se porventura houver algum problema, o plural às 2 horas não encaminhar a vocês a prova, por favor, entre em contato imediatamente comigo para que eu possa resolver a situação, porque a plataforma ela está em adaptações e todo dia eles estão fazendo uma coisa nova e vai que não dá certa coisa. Então, se vocês estão ansiosos por um lado, eu também estou ansioso por outro para que tudo dê certo. Então, a ansiedade faz parte. É só se programar, se ajeitar para que as coisas aconteçam conforme a gente deseja. Nada demais. A vida é assim. Pode ter certeza. E a gente, aos poucos, vai aprendendo a gerenciar essa ansiedade. É transformar a ansiedade em ações programadas que permitam que aquilo que a gente deseja aconteça da forma como a gente tem pensado, ou tinha pensado. Gerenciar a ansiedade é só isso, vocês vão ver. E o ruim é que é tudo junto, né? São todas as disciplinas. É isso? Na verdade, não, professora. Hoje é só matemática e inglês. Ah, tá. Ah, é mesmo. Eu que estou aí, ó. Tô desorientado aqui, né? Falta de falar com gente me deixa doido. Realmente, agora eu me lembrei. Hoje é só inglês e matemática, tá? Eu tinha proposto prova 24 horas para evitar aborrecimentos e pensando em todas as disciplinas, mas realmente, agora me lembrei. É só inglês e matemática. Então é menos ruim. Em 19, 20, daqui a pouco a gente começa. Alguma dúvida com relação às explicações na aula anterior sobre o que é a definição de logaritmo, enfim, logaritmando, base, condição de existência, Ô, enfim, professor, ligue. na verdade, eu não tenho uma dúvida exata sobre o conteúdo. Eu Sim. acho que está tudo certo. Na verdade, eu acho que a gente, estou falando no conjunto da sala toda, a gente teve uma certa dúvida em relação ao último tópico que o senhor colocou naquelas orientações, sobre as provas, tipo, se tiverem as provas iguais e tal. Mas, assim, a gente não entendeu muito bem, porque como, vamos supor, tem uma fórmula só Não, para um não. exercício, por exemplo, como que daí vai ser se tiver resultado, as fórmulas iguais, desenvolvimento igual?
não se preocupe com isso. Aquela mensagem de orientação, na realidade, eu fiz uma adaptação das orientações que eu encaminhei para o pessoal das engenharias, né? E o que aconteceu? Lá atrás, quando eu dei prova oficial, lá eu dei prova 24 horas. Um moleque tonto lá passou a prova para o outro, né? E se você abrir em PDF as duas provas no computador e pô-las lado a lado, você verá coisa impossível. Você verá que a memória de cálculo, ou seja, o desenvolvimento de 6 questões, são exatamente iguais. O cara, digamos, divide em 3 colunas, ele põe uma coisa na primeira coluna, desenvolve na segunda e vai para a terceira. Você abre a outra prova, exatamente o mesmo espaço ocupado. Então, é impossível que alguém distante um do outro, em 6 resoluções, tenha a mesma estrutura, né, algébrica do colega. Quer dizer, ou seja, claro que o desenvolvimento de uma questão vai ser comum a todos, né, seguindo aquela memória de cálculo que a gente explica e tudo mais. Mas a ocupação do espaço, a gente percebe que é uma coisa distinta, né? Então, aquilo lá foi posto mais para evitar aborrecimentos. Mas a gente sabe que, claro, matemática é uma coisa exata, então não tem muito o que fugir, né? Mas a ideia é esta, tá bom? Mas para prevenção. Não se preocupe muito com isso, não. Cada um fazendo o seu sem problema algum, tá? Bom, eu estou com 23 pessoas, então vamos começar a nossa aula. Vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ligar o iPad aqui, que eu esqueci, ele desligou. Eu descobri, quer dizer, descobri não, eu aprendi uma coisa nova essa semana e eu vou compartilhar com vocês. Achei muito legal. Eu nunca tinha visto o que eu vi da forma que eu vi. E vale muito a pena vocês aprenderem isso. Interessante que eu nunca tinha pensado nisso e nunca tinha alguém me falado sobre isso. E olha que eu fiz matemática, fiz especialização em matemática, ou seja, me estudei bastante para poder desenvolver as minhas atividades. Mas realmente nunca ninguém havia me falado de como resolver uma equação de segundo grau da forma que eu aprendi essa semana. Um minutinho que eu estou com dificuldade de compartilhar aqui o iPad, eu troquei o roteador meu, coloquei um mais potente e eu acho que ele está com um problema. Ah, Jesus, tinha testado ontem. Vamos ver, agora eu acho que vai dar. Isso, configurei. Vamos lá. Eu botei internet rápida e o roteador que eu tinha estava estrangulando, mas agora funcionou. Mas eu achei muito bacana o que eu aprendi. E aí eu quero compartilhar com vocês. E quem me deu a dica foi o Zeca Maria. Foi muito legal. Eu vou, eu vou primeiro tratar lá do logaritmo, das equações logarítmicas, e depois eu faço a explicação desse novo conhecimento para vocês. E se não houver tempo hoje, eu gravo um vídeo e posto lá no plural, porque é muito legal e vale a pena vocês conhecerem isso. Vai facilitar enormemente a vida de vocês na hora de resolver as equações, tá bom? Bem, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer a janela aqui. Está aqui. Confirma para mim o compartilhamento, por favor. Ok? Ok, professor. Tá. Então, o que é que veremos hoje? Nós veremos as equações logarítmicas. O que é que vem a ser as equações logarítmicas? São equações, ou seja, igualdade, envolvendo funções logarítmicas, ou o logaritmo, né? E
maneira semelhante às equações de segundo grau, às equações de primeiro grau, às equações irracionais, às equações fracionárias, nós temos certas regras para resolver as equações logarítmicas. E quais são estas regras? Bem, primeira coisa que a gente tem que pensar é na condição de existência do logaritmo. Ou seja, na realidade, o que eu quero ao resolver a equação logarítmica? Eu quero encontrar o valor x, um número real, que posto no lugar da variável, torne a sentença verdadeira. O primeiro membro igual ao segundo membro. Basicamente é isso. Só que, como eu estou lidando com algo sofisticado, que o logaritmo é algo sofisticado, tanto que vocês estão aprendendo somente agora, né? Você tem que levar em consideração as condições de existência. Logaritmando sempre positivo, né? Portanto, o x que eu encontro terá que transformar o 2x menos 1 em algo positivo, e se houvesse x aqui na base, esse x deveria ser também positivo e diferente de 1. Então, toda resposta que eu encontro ao resolver uma equação logarítmica, né, o valor da resposta deve ser submetido a estas condições aqui, que nós veremos ao final. Então, temos aqui uma equação logarítmica e, para resolvê-la, o princípio é muito semelhante ao princípio das equações exponenciais. Por quê? Porque são operações inversas. Então, meio que um segue o outro. Como é que eu resolvo uma equação exponencial? Foi explicado. Eu transformo todo o primeiro membro numa exponencial, todo o segundo membro numa única exponencial, transformo as exponenciais em exponenciais de mesma base e vou comparar os expoentes. Logaritmo não é diferente. Eu transformo todo o primeiro membro num só log, transformo todo o segundo membro, né, em havendo operações, soma, subtração, etc., em um só log. Esses logaritmos deverão ter a mesma base, e aí eu comparo os logaritmandos. Então, essencialmente, é isto, ou seja, segue o princípio das exponenciais. No caso deste problema, observe que o primeiro membro é um logaritmo, o segundo membro é um só logaritmo, então, está do jeito que eu preciso. E mais, note que a base desse log é 10, a base desse log é 10, portanto, está do jeito que, né, mais do que eu preciso, porque eu só tenho um log de cada lado e ambos estão na mesma base. Portanto, para que eu possa resolver este problema, basta que eu compare os logaritmandos. Então, para que haja igualdade entre o primeiro e segundo membros, basta que o x quadrado menos 4 seja igual a 2x menos 1. Né? Por quê? Porque só há um log em cada lado da igualdade e os logs têm mesma base. Portanto, note que interessante. Fazendo o agrupamento dos termos semelhantes e ordenando o polinômio, eu fico com x quadrado menos 2x menos 3 igual a zero, ou seja, passo esses elementos para o primeiro membro. E aí acontece uma coisa interessante. Que coisa interessante é esta? Note que eu fiquei com uma equação de segundo grau. E observe que, inicialmente, eu tinha uma equação logarítmica, algo sofisticado. Passei a ter uma equação de segundo grau, algo simples, tão simples que você aprende no nono ano. E, em alguns casos específicos de equações de segundo grau, você aprende no oitavo ano, né? Então, é muito mais simples do que logaritmo. Portanto, dando solução à equação de segundo grau, né, nós temos o quê? Vamos tentar resolvê-la por soma e produto. O que nós sabemos? Que a soma será o valor B sobre o valor A, né? Portanto, menos 2. O oposto é 2. E o produto será o valor C dividido pelo valor A, portanto, menos 3. Então, observe que eu busco números que somados deem 2
e multiplicados deem menos 3. Começo sempre pelo produto. O produto é negativo, portanto, para que seja negativo, as raízes deverão ter sinais contrários. Portanto, eu sei que uma raiz é positiva e uma raiz é negativa. Aqui. Volto novamente no produto. Quem é que multiplicado dá 3 inteiros? Claro, 3 e 1. Portanto, 3 e 1, 3 e 1. De modo que eu descobri os valores de x que resolvem a minha equação de segundo grau. Só que tem um pequeno problema. Qual é o problema? Eu não tenho uma equação de segundo grau. Eu tenho uma equação logarítmica. E nem sempre o que serve para a equação de segundo grau servirá para os logaritmos. Portanto, o que é que eu devo observar? A condição de existência, né? Então, eu vejo lá, x igual a 3 ou x igual a menos 1. Substituo, eu sempre substituo, né? Substituindo, lá em cima, eu vou ficar com o quê? Colocando o 3. Observe, 3 ao quadrado é 9. 9 menos 4 é 5. 5 é maior que zero. Portanto, aqui serviu. Coloca aqui 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. 5 é maior que zero. Portanto, serviu em ambos. Portanto, o x igual a 13 é uma resposta. Coloque o menos 1, né? Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4, menos 3. Portanto, já era, né? Então, aí eu respondo a questão. Como x igual a menos 1 não pertence ou não atende, melhor colocar, não atende à condição de existência, que na realidade é outro nome do domínio, isto implica que x terá que ser igual a 3, né? Portanto, aí eu dou a solução. Qual será a solução? A solução será x igual a 3. Então, esta é a solução do meu problema. Ou seja, por que é 3? Porque eu terei que ter x quadrado menos 4 maior que zero e 2x menos 1 maior que zero. Esta é a condição de existência do problema. E o menos 1 não fará com que isto seja maior que zero. Portanto, né, a resposta é 3. Alguma pergunta aqui, minha gente? Não? Bom, o próximo. Mais uma equação logarítmica, já que estamos tratando, óbvio, das equações logarítmicas. Qual é a diferença deste problema para o anterior? Note que no primeiro membro eu tenho agora uma soma de logaritmos, né? O que é que muita gente faz inadvertidamente? Simplesmente percebe base x, base x, base x. Ah, legal. Então é só chegar e colocar 2 mais 10x mais 3 igual a 16x quadrado, né? Isto está errado. Não pode ser feito isto. Por quê? Porque eu tenho aqui uma soma no primeiro membro. Eu não posso ter uma soma. Eu tenho que ter um só log para que eu possa comparar os logaritmandos. Portanto, a questão é como juntar esses dois num só log. Simples. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma soma. Onde é que eu tenho uma soma de logaritmos? É uma pergunta. Lembra da propriedade de potência? Quando é que eu tenho soma no expoente de uma potência? Quando a base é igual? Multiplicando. Quando houver produto, bases iguais, claro, mas quando houver produto, né? De potências de bases iguais. Correto, muito bem. Então, eu transformo isso aqui da seguinte maneira. Logaritmo
de 2 na base x, que multiplica 10x mais 3. Ou seja, usei a propriedade, né? Tá certo? Então, eu tenho 2 que multiplica 10x mais 3, igual a log de 16x² na base x. E observe agora, um só log de um lado, um só log do outro. E ambos têm a mesma base. Portanto, está do jeito que eu preciso. Quando é que isto será igual àquilo, né? Quando forem iguais, respectivamente, os logaritmandos. Portanto, eu coloco 2, que multiplica 10x mais 3, será igual a 16x². Feito isto, agrupando os termos semelhantes, 16x², aqui vai dar 20x, levo para o outro lado, menos 20x. Aqui vai dar 6, levo para o outro lado, menos 6, igual a 0. Então, observe, o que é que nós obtivemos aqui? Uma equação de segundo grau. Mas qual era o problema inicial? Uma equação logarítmica. Então, coisas distintas. Não tem problema, eu resolvo a equação de segundo grau e depois eu analiso o valor obtido para ver se ele atende às condições de logaritmo. Tá certo? Então, resolvendo aqui a equação, eu posso dividir por 2, né? Vamos dividir por 2 para ficar mais fácil. Então, dividindo a equação por 2, vai ficar 8x² menos 10x menos 3 igual a 0. Não dá para sair por Girard, né? Vou ter que usar Bhaskara. Eu tenho que o delta será b² menos 4, o a, o c. Portanto, o delta será 100 menos vezes mais dá menos, vezes menos dá mais. Portanto, mais 4 vezes 8, 32, mais 96. Portanto, o delta é igual a 196. Bem, como é que eu descubro a raiz rapidamente? Se ele tem final 6, é porque há a multiplicação de 4, 4. Seria 14, 14, 4, 4, 16, vai 1, 5. Uma vez 4, 4, 1, 196. Portanto, a raiz quadrada é 14. Desse modo, eu tenho que o x, né, que é a resposta aqui da minha equação de segundo grau, será igual a menos o b, no caso 20, que é menos 20, menos o b, mais ou menos a raiz de delta, que é 196, portanto 14, o dobro de a, cuidado, geralmente o a é 1, aqui não é 1, então muita atenção nisso. O dobro de a, 32. Desse modo, eu tenho que o x será o quê? 20 mais 14, 34. 34 por 32. Divido por 2, 17, 16 avos. Então, o x1, será igual a 17 16 avos. O x2 será igual a 20 menos 14, 6, dividido por 32. Divido por 2, dá 3, divido por 2, dá 16. Portanto, o x2, 3 16 avos. E eu tenho as duas respostas, né, que resolvem a equação de segundo grau. Mas o meu problema não é uma equação de segundo grau, o meu problema é uma equação logarítmica. Aí eu tenho dois modos de verificar se atende, né, se ele atende à condição de existência. Quais são esses modos? O primeiro é o modo mais simples, simplesmente substituindo lá. Onde tem x, eu coloco estes valores. Se atender à condição, ótimo. Né? O outro modo é um pouco mais complicado e ele geralmente é usado em problemas mais complexos. Vou explicar os dois. Primeiro, o mais simples. Coloca o 16 17 avos. Veja, se você multiplicar 10 por 17 16 avos, vai ser um número positivo. Com mais 3, mais positivo ainda. Portanto, tranquilo. Se substituirmos 17 e 16 avos e elevá-los
elevá-lo ao quadrado, óbvio que vai dar positivo. Portanto, mais positivo ainda, sem problema. De modo que eu concluo inicialmente que o x1 me serve. De forma análoga, eu coloco o x2. Também é 3,16, é um valor positivo. Multiplicando-o por 10 vai dar positivo, somando com 3, mais positivo ainda. Portanto, tranquilo. Coloco aqui no lugar do x quadrado, positivo. Multiplico por 16, positivo. Portanto, serviu. Só que aqui há um problema, ou há um cuidado especial. Note que o x também está na base. Então, eu não só devo verificar a condição do logaritmando, como verificar a condição da base. E qual é a condição da base? A base, ela tem que ser positiva e diferente de 1. E note que ambos os valores encontrados são positivos e diferentes de 1. Portanto, sim, atende à condição de existência. Né? Então, arrumando aqui, arrumando o espaço, porque eu não quero mudar a tela, a gente responde a questão. Não esqueça da verificação. Eu não tenho espaço aqui, mas sempre você faz a verificação. Verificando, e deixa claro isso, faz parte da memória de cálculo, né? x1 e x2 atendem. E deixa claro esse cálculo que eu fiz, substituindo os valores. Portanto, a solução do problema será quem? 3, 16 e 17, 16 avos. E está resolvido o problema, tá certo? Então, é desta forma que eu resolvo quando há mais de um log em um dos lados. Eu aplico a propriedade e agrupo os logaritmos para que eu possa resolver o problema. Alguma pergunta? Seguindo. Note aqui. Eu tenho que log de 8 menos 28x, na base 2 menos x, será igual a 3. Eu tenho uma equação logarítmica, por quê? Eu tenho uma equação porque é uma igualdade, é uma equação logarítmica porque envolve logaritmo. Então, embora simples, esta equação é uma equação logarítmica. Duas formas de resolver isso tudo aqui. Qual é a primeira forma, a mais simples? É partir do jeito que a bichinha está. Eu saio de logaritmo, né? Então, eu vou usar a definição e vou sair do logaritmo e ir para a exponenciação. Se eu faço isto, como é que eu resolvo o problema? Eu sei que 2 menos x, né? 2 menos x elevado ao cubo deverá ser igual a 8 menos 28x. Fico com esta equação exponencial. E olhe que a coisa fica meio complicada, né? E qual é a outra maneira? É transformar esse 3 num logaritmo, que é o mais simples. Como é que eu transformo isso num logaritmo? Bem, usando a propriedade. Que propriedade? Eu sei que o logaritmo de um número na própria base é igual a 1, correto? Uso duas propriedades combinadas. Eu sei que o logaritmo de um número elevado a um expoente numa base b, esse m desce multiplicando. Então, eu fico com log de a na base b. Então, eu vou usar esta propriedade e esta propriedade para resolver o problema. Ou seja, observe só, para que eu tenha log e log. Então, eu escrevo logaritmo de 8 menos 28x na base 2 menos x será igual a logaritmo. Logaritmo do quê? Eu preciso transformar o 3 num log. Então, eu vou colocar 3, desculpe, 2 menos x
2 menos x, e coloco o 3 como expoente. Por quê? Observe só isto aqui, né? O que eu posso fazer? Usando a propriedade, isto aqui é a mesma coisa que 3, que multiplica log de 2 menos x, 2 menos x. Aqui é x. Isso aqui é 1, 3 vezes 1 é 3, eu volto no 3 lá em cima. Então, vamos explicar novamente isso aqui. O espaço é pequeno, fica meio ruim. O que é que eu estou fazendo? Eu vou transformar o 3, né, em logaritmo. E terá que ser um logaritmo tal qual a base que eu já tenho, para que eu possa aplicar as propriedades futuramente. Então, vamos lá. Novamente, eu tenho que ter logaritmo na base 2 menos x. Aqui eu repito a base. Por quê? Porque daí eu tenho 1. E coloco o número que está lá como expoente. Então, aqui fica 3. Deixa eu apagar esse negócio aqui, mais fácil. Então, aqui fica 3. E agora observe que eu caí no princípio de resolução das equações logarítmicas, ou seja, log de um lado, log do outro, e ambos na mesma base. Uma vez que eu tenha isto, eu comparo os logaritmandos. Então, feito isto, eu tenho o quê? Quando é que o primeiro membro será igual ao segundo membro? Quando iguais forem os logaritmandos, portanto, 2x. Opa, atenção. 2 menos x elevado ao cubo deverá ser igual a 8 menos 28x. Agora, note que interessante. Eu cheguei onde? Eu cheguei na mesma coisa que eu tinha feito anteriormente, desculpe, usando a definição. Então, não importa a forma que você faça, né? Fazendo o correto, você vai chegar no mesmo resultado. Deu para entender isso aí, minha gente? Alguma pergunta nisso? Isso é meio chato. Posso seguir? Professor, Oi. eu fiquei um pouquinho de dúvida quando o senhor igualou as bases, o raciocínio. Tá. Eu vou explicar novamente. Só um minutinho. Se eu pensar aqui, se eu apago isso ou se eu faço. Vou fazer mais um aqui. Ó. Vou abrir uma janela nova. Então, qual é o nosso problema? Deixa eu achar o bichinho aqui. Cadê? Está aqui. Então, o nosso problema é logaritmo de 8 menos 28x na base 2 menos x igual a 3. Então, o que é que eu faço? Eu vou transformar este número em logaritmo. Só que eu não posso perder o número que eu tenho, senão eu escrevo outra coisa. De que outra maneira eu escrevo 3 usando o logaritmo? Por que isso? Simples. Se eu tenho, por exemplo, 8, de que outra forma eu escrevo 8 usando uma potência? Fatorando 2 ao cubo. Mas por que eu vou querer isto? Bem, porque eu estou resolvendo uma exponencial e a exponencial, o princípio é potências em ambos os membros. Então, eu transformo o número que eu tenho numa exponencial. De forma análoga, aqui eu vou transformar o número que eu tenho em um logaritmo. Simplesmente isto, né? Então, é um raciocínio muito próximo ao que foi usado nas exponenciais. A questão é como transformar o 3 na forma de log. Eu sei que o log de um número A na base A é 1, né? Ou seja, todo número, log de um número na mesma base é igual a 1. Então, eu vou usar esta propriedade. Portanto,
eu vou escrever aqui 2 menos x e 2 menos x. Por que que eu vou escrever 2 menos x? Porque é a base que eu tenho, é a base que eu quero transformar o 3, né? E quanto é log de 2 menos x na base 2 menos x? É 1. Ou seja, elemento neutro na multiplicação. Então, eu estou usando esta ideia. Aí eu pego e coloco o número que eu tenho, né, que transformar, como expoente desta nova base. Então, o 3 será escrito desta forma. Por quê? Porque se eu tenho isto, log de 2 menos x ao cubo na base 2 menos x, eu posso pô-lo neste formato, 3, que multiplica log de 2 menos x, 2 menos x. Mas, o que é log de 2 menos x na base 2 menos x? É 1. Portanto, eu fico com 3 vezes 1. E 3 vezes 1 é 3, que é exatamente o que eu tenho lá em cima. Ficou claro agora? Ficou assim, professor. Obrigado. Tá. Alguém mais tem alguma dúvida? Eu explico novamente, não tem problema. Isso aqui vai ser muito útil, porque é um recurso que nós utilizaremos quase sempre, né? Então, ele tem que ficar muito bem entendido para que você possa utilizá-lo no momento adequado. Bem, voltando aqui, então, nós temos aqui esta transformação que foi feita, cheguei nisto aqui. Note que, ao reescrever o 3 na forma de um log, né, usando o logaritmo, eu saí de uma equação logarítmica e fui parar em uma equação exponencial, tá? E a questão aqui que se coloca, qual é agora? 2 menos x ao cubo deverá ser igual a 8 menos 28x. Na realidade, nem é uma equação exponencial. Por quê? Porque o expoente não é uma variável, então é uma equação comum. 2 menos x ao cubo é o cubo de uma diferença. Isto aqui é um produto notável, né? Então, 2 ao cubo é 8, é o cubo do primeiro, menos o quadrado do primeiro pelo segundo, portanto, 4x, né? Cubo do primeiro, quadrado do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo, não, aqui é menos, opa, menos o cubo do segundo, igual a 8 menos 28x. Agrupo os termos semelhantes, menos x ao cubo, mais 2x quadrado, menos x ao cubo, mais 2x quadrado. Esse 28 vem para cá, vem mais 28. Com esse 4, com esse menos 4, desculpe, mais 24x. Esse 8 vem para cá, mata esse 8, é zero. Então, observe, da equação logarítmica inicial, através de processos algébricos, eu a transformei numa equação de terceiro grau incompleta. Então, aqui, o que é que eu tenho aqui? Fatoração. Eu vou usar fatoração para resolvê-la. Portanto, fica colocando o x em evidência, x ou menos x, você que sabe, né? X menos x quadrado mais 2x mais 24 igual a zero. Quando que isto vezes isto resulta em zero? Será zero quando x for igual a zero, né? Este x aqui for igual a zero. Portanto, eu já tenho uma raiz. Ou menos x quadrado mais 2x mais 24 for igual a zero. Isto é uma equação de segundo grau. Tentando resolvê-la por Girard, a soma quem é? B sobre A, menos 2. O oposto é 2. E o produto quem é? C sobre A. Portanto, menos 24. Né? Se o produto é negativo, é porque as raízes têm sinais contrários. Uma é positiva, a outra é negativa.
Se eu somo números com sinais contrários e resulta em mais, é porque o maior valor absoluto é positivo, portanto, mais e menos. Quem é que multiplicado dá 24? 24 vezes 1, 12 vezes 2, né? E 6 e 4. 6 e 4. Então, 6 com menos 4 é 2. 6 vezes menos 4 é menos 24. Portanto, resolvido o problema. Ou seja, quais são os valores que eu encontrei? Né? Eu tenho x igual a 6 e x igual a menos 4. Portanto, na realidade, eu tenho três valores, ou três raízes, x igual a 0, x igual a 6 e x igual a menos 4. Claro, é uma equação de terceiro grau, por isso, três raízes. A questão agora é verificar quais servem, se todas servem ou não. Então, verificando, né? Como é que eu faço a verificação? Simplesmente substituo. E aqui, cuidado, note que o x tanto no logaritmando, quanto está na base. Portanto, eu devo considerar as duas possibilidades. No logaritmando, né? No logaritmando, eu tenho que tê-lo positivo. Então, onde tem x, eu vou colocar o valor. Colocando o primeiro aqui, x igual a 0. Se o x aqui for 0, esta parcela se anula, sobra 8, sem problema. E, colocando aqui, se o x for 0, sobra 2, portanto, positivo e diferente de 1. Então, não esqueça, logaritmando maior que 0 e base maior que 0 e diferente de 1. Então, são estas condições. E observe que o x igual a 0 atende a ambas, né? Aí, verifico o x igual a 6. Note que ao pô-lo aqui, menos 28 vezes 6 resulta em algo negativo. Não só ali, como aqui embaixo também. 2 menos 6 dá menos 4. Conclusão, o 6 não me serve, né? O 6 não me serve, então ele está fora. Coloca o menos 4. Menos 28 vezes menos 4 vai dar positivo, legal. 2 menos 4 vai dar positivo, legal. Portanto, o menos 4 me serve. Ou seja, a solução do meu problema será quem? 0 e menos 4. Aí alguém pode estar pensando, poxa, você falou que tem que ser positivo e diferente de 1. E como é que dá 0 e menos 4? Opa, eu falei que o logaritmando terá que ser positivo, e a base positiva e diferente de 1. Então, cuidado com isto, conclusão apressada. Isto aqui é o valor de x, ou os valores de x, que transformarão o logaritmando e a base em algo positivo ou positivo e diferente de 1. Né? É o logaritmando e a base, e não o valor x. Por quê? Por conta do negativo que está lá em cima multiplicando. Perceberam isto? Alguma pergunta? Sim. Tá? Então, é desta forma que a coisa se resolve. Tá certo? Então, muito cuidado aí na hora de fazer as coisas. Tá bom? Bom, aqui, mais um problema. Opa, ele já avançou para onde não devia. Até aqui. Qual é a diferença deste problema para os demais? É que aqui aparece o logaritmo elevado a um expoente, né? Seria log de x na base 3 vezes log de x na base 3. Meio chato de resolver. Então, uma outra estratégia bastante corriqueira na resolução das equações logarítmicas é usar o que nós chamamos de troca de variáveis, né? Ou seja, eu vou
chamar o log de x na base 3 de um certo valor y. Então, onde tem log de x na base 3, eu escreverei y. E olha que coisa incrível que acontece, né? Onde tem log de x na base 3 é y, portanto, y ao quadrado, mais log de x na base 3 é y, menos 6 igual a zero. Onde é que eu fui parar com essa brincadeira? Equação de segundo grau. Isso. Então, uma simples troca de variável transforma algo complexo, né, que é o logaritmo, em algo elementar, que é uma equação de segundo grau. Resolvo a equação de segundo grau, ou seja, encontro o valor y, e com o valor y eu descubro o problema, o log de x, ou o x. É assim. Então, uma estratégia muito interessante e bastante eficaz, né? Bom, como aqui eu tenho aparentemente uma equação de segundo grau que talvez possa ser resolvida por Girard, ou soma e produto, vamos a ela, né? Quem é a soma? B sobre A, portanto é 1. O oposto é menos 1. Quem é o produto? C sobre A, portanto menos 6. Então, eu procuro números que somados, aliás, somados deem menos 1 e multiplicados menos 6. Começa sempre no produto e sempre pelo sinal. Se o produto resulta em algo negativo, é porque os sinais são contrários. Então, eu já descobri que as minhas raízes desta equação de segundo grau possuem sinais contrários. Vou lá em cima e a soma destas raízes de sinais contrários resulta em algo negativo. Conclusão, a maior raiz em valor absoluto é negativa. Então, uma negativa, uma positiva. Eu sempre coloco na frente o maior valor absoluto só por uma questão de ordem, tá certo? Desta forma, nós temos que procuro números que somados deem menos 1 e multiplicados deem menos 6. Sumiu aqui. Menos 6. Aí, quem são esses números? Bem, para multiplicar e dar 6, ou é 6 e 1, ou é 3 e 2. 3 e 2, 3 e 2. Portanto, menos 3 mais 2 dá menos 1. Menos 3 vezes menos 2 dá menos 6. Conclusão, eu tenho que y é igual a menos 3, ou o y é igual a 2. É uma solução, só que é uma solução para a equação de segundo grau. Mas o meu problema é uma equação logarítmica, né? Então, vamos lá. Note que eu vou reescrever o meu problema. Como y é igual a log de x na base 3, lá em cima, a condição inicial, né? Eu tenho que se y igual a menos 3, isto implicará em que log de x na base 3, aqui faltou, na base 3 deverá ser igual a menos 3, né? Log de x na base 3 será igual a menos 3. Aplico aqui a definição, ou seja, saio do logaritmo e vou para a exponenciação. Então, aplicando a definição, eu tenho que 3 elevado a menos 3 deverá ser igual a x. O que eu estou fazendo? Aplicando a definição, logaritmação e exponenciação como operações inversas. Portanto, daqui eu tiro que o x vai ser o quê? O que é 3 a menos 3? É 1 sobre 3 ao cubo. Portanto, o x será igual a 1/27. Então, x é igual a 1/27. Mas não acabou. Por quê? Porque eu tenho que o x, o y, desculpe, pode ainda ser igual a 2. Se o y for igual a 2, eu tenho o quê? Ali lá em cima.
logaritmo de x na base 3 é igual a 2, né? Novamente, aplico a definição. O que é que diz a definição? Olha lá. Que o 3 elevado ao quadrado será igual a x. Portanto, o x será igual a 9. Então, eu tenho dois valores para o x. X igual a 1,27 avos e x igual a 9. Né? Mas isto não é resposta. Por quê? Porque eu estou lidando com uma equação logarítmica. Então, eu tenho que ver a condição de existência. Nunca esqueça disto. Condição de existência ou verificação, que é a mesma coisa. Observe. Onde é que eu tenho a variável x na minha equação? Eu tenho aqui, né? No logaritmando. Qual é a condição de existência? Positivo. Portanto, ambos os valores atendem, né? Então, logaritmando maior que zero, ou seja, ambos são x igual a 1,27 avos ou, melhor dizendo, x igual a 9. E a condição de existência é base maior que zero e diferente de 1. Note que eu não tenho x na base, né? Portanto, sem problema, ok? Só que tem um pequeno detalhe, a gente faz as coisas e de repente não atenta. Eu substituí somente aqui, mas aqui também tem o logaritmando, né? Se eu coloco 9 menos 6 é 3, ok, serve. Mas, se colocarmos o 1,27 aqui, né, não serve. Por quê? Porque deixa eu fazer aqui no cantinho, o x menos 6 deverá ser maior que zero. Portanto, o x deverá ser maior que 6. E um 27 avos não é maior que 6. Né? Desta forma, o 27 avos está fora. Esse cai fora. De modo que a solução no meu problema vai ser quem? 9. É o único que atende a solução. Deu para entender a ideia, minha gente? Deu sim, professor. Tá? Então, é isso aí. Vamos lá. Outro probleminha proposto na nossa apostila. Ele estabelece uma condição. Logaritmo de x, de 2, desculpe, é 0,3. Na realidade, é bom guardar esse número. É 0,3010. Log de 2 é 0,3010. Mas tudo bem. E observe que aqui eu omiti a base. Quando eu omito a base, subentende-se que a base é 10. Portanto, isso aqui é um logaritmo decimal. Logaritmo de base 10 ou logaritmo do cara que desenvolveu a ideia, que é o Briggs, é o inglês, né? Alguns chamam de logaritmo de Briggs, que é o log na base 10. Então, sendo log de 2 igual a 0,3, calcule 4x elevado à quinta potência. Como resolver... Desculpe. Como resolver este problema? Eu transformo. Veja que essa exponencial aqui é impossível de ser resolvida nos modos convencionais, né? Por quê? Porque eu não consigo transformar o 5 numa potência de base 4, para que eu possa comparar os expoentes. Então, eu saio da exponenciação e venho para a logaritmação. É este o processo. Então, eu tenho lá como 4 elevado a x é igual a 5, eu aplico aqui a definição. Qual é a definição de logaritmo? Eu tenho que o x será igual ao logaritmo de 5 na base 4, né? Tá certo? E se x é igual a log de 5 na base 4, como resolver este problema agora?
Veja, eu sei que o log de 2 é 0,3. Eu tenho log de 5 na base 4. Como é que eu vou resolver isso? Bem, usando a propriedade, né? Eu posso reescrever isso aqui. Então, eu digo que o que é log de 5 na base 4? Bem, eu posso dizer que é a mesma coisa que log de 10 dividido por 2 na base 4. Né? Olhe por que eu vou escrever isso. Porque, usando a propriedade, eu acabo caindo no que eu tenho. Eu tenho que transformar o que eu quero naquilo que eu tenho. Log de 2. O que é log de 10 dividido por 2 na base 4? Isto é a mesma coisa que o log de... Quando é que eu tenho uma divisão no logaritmando? Quando eu tenho uma subtração de logs. Então, fica log de 10 na base 4 menos log de 2 na base 4. Tá certo? Então, trazendo para cá. Agora, log de 10 na base 4. Eu não tenho nada na base 4, eu tenho na base 10. Então, eu vou fazer uma mudança de base nisto aqui. Então, vou botar mais embaixo. Fazendo a mudança de base nisto daqui para a base que eu tenho, que é a base 10. Como é que é a mudança de base? A mudança de base implica na divisão de dois logaritmos. Na base que eu quero. Opa, tá certo, 10. Por quê? Porque aqui é 10. Né? E em cima vai quem está em cima, então é 10. Embaixo vai quem está embaixo, então é 4. E desta forma, eu transformo o log de 10 na base 4 em log na base 10. Bom, foi isso que eu fiz. Menos, agora, essa outra parcela aqui. O que é log de 2 na base 4? É a mesma coisa que log de 2 na base 2 ao quadrado. Mas por que você não transformou aqui na base 10? Porque eu vou fazer uma brincadeirinha aqui que é mais legal. Então, continuando, o que é log de 10 na base 10? Isto é 1. Portanto, aqui em cima é 1. O log de 4 na base 10, eu posso pô-lo como sendo o quê? Logaritmo de 2 ao quadrado na base 10. Vou omitir a base 10, não há necessidade de escrevê-la. Então, isto aqui é a mesma coisa que isto aqui. Cadê? Menos, o que é isto daqui? Usando as propriedades, se eu tenho um expoente na base do log, ele desce multiplicando pelo inverso, menos 1/2 do log de 2 na base 2. Desculpe, base 10, né? Tá certo? Não, tá certo. Aqui é base 2 mesmo. Aqui é base 2. Eu que me perdi. Tá? Agora, veja só. O que é log de 2 na base 2? É 1. E isto aqui, eu trago esse expoente multiplicando. Então, continuando, eu tenho lá isto daqui, 1. Esse 2 vem cá multiplicando, 2, log de 2 na base 10, omito, menos meio vezes 1, dá meio, igual. O que é log de 2 na base 10? Foi dado lá em cima, ó, é 0,3. Então, eu tenho 2 vezes 0,3 menos 1/2. E aí é só fazer a continha, né? Portanto, o x, olha lá em cima, veio a igualdade lá de cima. O x vai ser igual a quê? A 0,6 menos 1/2. O que é 0,6? É 6
sobre 10. Portanto, o inverso de 6 sobre 10. O que é o inverso de 6 sobre 10? É 10 sobre 6 menos 1 sobre 2. Divido por 2 por 2, 5 terços menos. Transformo isso aqui numa potência, numa fração de denominador 3. Não tem como. 1 meio. Tiro o MMC. É 6. 6 por 3, 2, 10, menos 6 por 2, 3. Portanto, 7 sextos. Ou seja, o x será igual a 7 sextos. Aí você pega e deixa a resposta assim. Ó, o que você quer? Qual é o valor do x para que resulte em 5? Então, resposta 7 sextos. Ou seja, solução 7 sextos. Deu para entender, minha gente? É meio chato esse negócio aqui, porque eu usei bastante regrinhas de bastante propriedades. Professor, antes que acabe a aula, que já está acabando, eu queria saber com você, porque nas orientações você botou pra gente, se a gente não for imprimir a prova, pra gente copiar o enunciado. Só que assim, professor, são 4 provas, né? E a de inglês é dissertativa, são bastante questões, e do Zé, a sua e do Ney, a gente vai ter bastante coisa para fazer, então precisa copiar, né? Não tinha pensado nisso, foi bem dito isso aí, bem lembrado, me perdoe. Não precisa copiar o enunciado, tá certo? Não precisa copiar o enunciado, tá? Porque senão vai ser muito sacrificante. Mas, por favor, enumere as questões à tinta e as resolva na ordem que foi dada. Primeira, segunda, terceira, que facilita a minha correção. Não preciso ficar caçando as coisas de vocês, tá bom? Mas não precisa copiar. Tá bom, professor. Obrigada. Esqueci disso, me desculpem. Alguma dúvida a mais? Bom, 2 minutinhos para encerrar a aula. Este problema aqui, e eu tenho mais programados aqui, eu vou resolver em vídeo, fazer uma videoaula e posto para vocês, porque isso aqui merece uma atenção especial por conta das propriedades que eu utilizei. E mais alguns que não vai dar tempo de resolver. Não se preocupem que eu coloco lá. Mas eu quero ressaltar que muita gente tem dificuldade em logaritmo. Realmente é um troço chato, né? Por que ele é chato e por que há dificuldade? Porque ele depende de um conhecimento profundo das suas propriedades, das regras operatórias. Além disso, ele depende também de um conhecimento bastante grande da parte algébrica, das propriedades de potência, enfim, todo um algebrismo, né, que você vem desenvolvendo, aprendendo e desenvolvendo ao longo das séries, para culminar neste momento. Então, o logaritmo, por si só, é aquilo simples que eu já havia explicado. O problema é manuseá-lo. E, para manuseá-lo adequadamente, você tem que ter em mente, de modo claro, preciso, as suas propriedades e as operações algébricas. E aí entra propriedade de potência, a parte de produtos notáveis, fatoração, frações, quer dizer, ele pesa bastante nisto por conta desta quantidade de conhecimento que ele exige para se resolver, tá certo? Alguma pergunta a mais? Eu não quero invadir a aula do próximo professor, que o Ricardo foi bem claro nisso. Qualquer dúvida, eu peço a vocês, então, que me mandem o e-mail. Uma outra coisa que eu quero alertar a todos, muitos não estavam presentes quando eu falei no início, eu programei a prova para que ela fosse entregue a vocês às 14 horas. Se, porventura, o sistema não entregar a prova às 14 horas, manda um e-mail para mim, um WhatsApp, alguma coisa, e me comunica para eu poder resolver o problema, né? A plataforma está passando por adequações e, de repente, dá uma zica lá e as coisas se complicam. E não esqueça, a entrega é às 18 horas pelo meu e-mail, bom? Ok, professor. Um abração, boa prova a todos, faça com calma e tranquilidade, tá? Qualquer desenho, qualquer gráfico, é tudo a lápis. Ok, professor, obrigada. Até mais, bom dia a vocês, boa semana. Tchau, professor. Boa prova a todos. Tchau, professor. Tchau, tchau.